O capítulo 15, o verso 1, Paulo dá o exemplo da abnegação de Cristo, do seu altruísmo, daquilo que Cristo fez. Mas nós, que somos fortes, Paulo está falando forte no sentido espiritual. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você que é espiritual, você que tem uma mente santa, uma mente inteligente que Deus te deu, inteligência, sabedoria não se adquire lendo livros, não se adquire estudando em universidades. Sabedoria vinda de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo, que está na sua vida. Ou seja, Paulo está dizendo, nós que somos fortes, temos que suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Às vezes tem pessoas que nos ofendem, e ofendem para arrebentar mesmo, né? Mói o nosso coração. Mas se Cristo colocar essa pessoa no nosso caminho novamente, e essa pessoa ela se redimir, e ela humildemente reconhecer a sua falha, a sua transgressão, e nos pedir perdão, nós somos fortes na fé, vamos perdoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é negar-se a si mesmo, é a abnegação, é um abnegado, é uma pessoa disposta a auxiliar, é uma pessoa disposta a ajudar a outra nas suas fragilidades, nas suas necessidades. Então Deus nos fez forte no sentido espiritual. Às vezes a fortaleza não habita em coisas físicas, em coisas materiais. Não é o dinheiro, não é a posição, não é nada disso. Uma pessoa forte espiritualmente, ela pode ser pobre na acepção da palavra, ela pode ser pobre material, mas se ela tiver a riqueza infinita, a riqueza insondável, a riqueza incalculável, que é o amor de Deus de Cristo, o Espírito de Deus está na vida dela, e ela se torna uma pessoa cheia da unção, cheia da graça, e onde ela passa, aonde ela anda, onde ela pronuncia as palavras, o próprio Deus, ele assina embaixo e dá testemunho daqueles que servem ao Senhor. Aleluia. Nós servimos ao Senhor, não por interesse. Nós que estamos aqui por interesse, porque se fosse por interesse, nós não estaria aqui. Não tem como, né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não têm interesse nenhum. O único interesse de vocês é adorar o Senhor Jesus Cristo. Senão não viria aqui. Aqui não tem nenhum atrativo, não tem nada, né? O atrativo aqui se chama Jesus de Nazaré. É o que está na sua vida, está na minha vida. Oh, aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus. Portanto, cada um de nós, no versículo 2, agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Você não vai agradar o cara, porque o cara precisa ser bajulado. Você não vai agradar o cara para colocar uma madeira. Não é nada disso, dar a boca do carinho, não. A palavra está dizendo aqui para nós agradar o próximo naquilo que é para edificação, naquilo que é justo, naquilo que é tratável, naquilo que é honesto, naquilo que é moderável, naquilo que tem peso de glória, naquilo que não causa escândalo, naquilo que não tem usurpação. Nós vamos auxiliar a pessoa mesmo nas suas fraquezas, desde que ela queira ser auxiliada para a sua edificação no Senhor Jesus Cristo, no Cristo Jesus, na nossa rocha, na nossa pedra de esquina, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele se coloca como um auxiliar de Cristo na terra, se coloca como mais um abnegado para fazer a obra de Deus. Tem abnegado de Deus nesta noite? Tem, eu sei que tem abnegado nos ouvindo,
disposta a ajudar outros sem querer nenhum benefício. A abnegação é você renunciar a alguma coisa sua para ajudar alguém na sua necessidade. E aqui esta igreja está cheia de abnegados de Deus, cheios de pessoas de Deus, cheios da unção do Espírito de Deus. Aleluia. Versículo 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não agradou a si mesmo. Por que Ele não agradou a si mesmo? Porque Ele decidiu vir à terra. Ele decidiu tomar forma de homem. Ele decidiu tomar forma de homem no corpo físico. Ele decidiu vir aqui ser exemplo de abnegação. Ele decidiu vir aqui pregar o Evangelho aos fracos, aos necessitados, aos humildes, aos coxos, aos moribundos, às prostitutas, a todos aqueles que estão distantes da palavra e reconhecem o seu senhorio. Ele veio aqui dar exemplo. Louvado seja Deus, que nós precisamos imitá-lo para a glória do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Porque Cristo não agradou a si mesmo. No verso 3, como está escrito: sobre mim caíram as injúrias do que te injuriaram. Ou seja, as maldades alheias da minha vida caíram em Cristo. Foi o que a pastora acabou de orar em respeito àquela moça, dizendo que a enfermidade daquela moça já caiu no Senhor Jesus Cristo. Você já é um vencedor. Tudo aquilo que era contra a tua vida, tudo aquilo que te desabonava, tudo aquilo que era contrário à tua vida, para a tua condenação, ela foi lançada no Senhor Jesus Cristo. E agora você está absolvido para a glória de Deus. Verso 4: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, por aquilo que Deus fez, por aquilo que está escrito, para que pela paciência de Deus, a consolação das Escrituras pelo Espírito Santo, tenhamos a esperança, tenhamos a fé, tenhamos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Guarda a nossa mente e o nosso coração. Aleluia. Verso 5: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Se Deus é paciente, se Deus nos consola, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos esse mesmo sentimento para com a coletividade, para com um, para com o outro, né? Nós temos que ter paciência, porque não sabemos o que Deus irá fazer no dia de amanhã. Muito cativeiro que está emborcado, Deus desemborca, né? Muito muro que está de bronze, Deus derruba. O céu que está cerrado, Deus abre e faz a chuva seródia cair na terra. Aleluia. Tudo que às vezes parece que não vai dar certo, Deus vem e sopra um vento oriental e dá ordem aos seus anjos e faz deles ventos os ministros, labareda de fogo, e reverte o quadro e a situação de momento do homem. Deus é especialista em realizar esses milagres extraordinários, essas obras inexplicáveis, indizíveis, somente o Senhor que pode fazer. Aleluia. Verso 6: para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu
para a glória de Deus. Temos que tratar uns aos outros com beneficência, com clemência, com longanimidade, com bondade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tem pessoas que está certo que não tem como você ter um diálogo com ela, porque ela não quer. Mas se a pessoa se aproximar da gente, você tem essa autoridade de Deus para ter paciência com a pessoa, para pregar o Evangelho para ela e mostrar a verdade das Escrituras. Porque quem vai convencer o homem vai ser o Espírito Santo. Se você inventar uma doutrina, o Espírito Santo não vai convencer. Se você implantar uma filosofia, o Espírito Santo não vai convencer. Mas se você falar desta palavra, deste Evangelho, o Espírito Santo vai convencer. Aleluia, porque essa palavra, ela veio lá do alto, veio do céu. Ela não é doutrina, não é filosofia. Não tem nada de doutrina humana. Não tem pensamento humano. Isso aqui não é um ato de pensadores. Isso aqui não depende de pensador. Isso aqui não depende de filósofo, de teólogo. Isso não depende de... O que depende desta palavra é Jesus fazendo a obra por intermédio dos vasos que abre a boca e glorifica e profetiza em nome de Jesus. É assim que Deus faz a obra. O verso 8 diz assim: e digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Os irmãos lembram que eu falei que é a circuncisão aqui? Circuncisão são os judeus. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão: todo menino que nascer macho será circuncidado ao 8º dia, a carne de vosso prepúcio. Isso será a minha aliança contigo nas vossas gerações sequentes, e através de ti todas as famílias serão benditas na terra. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Preste atenção, irmão, você que é de Cristo, você que aceitou a Cristo, você que é um profeta do autor da tua fé, você que está na casa de Deus, você que está no santuário de Deus, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e aquele que te bendizer será bendito em nome de Jesus. Aleluia. Porque Cristo, aleluia, como diz as Escrituras, aleluia, no verso 8, que Cristo foi ministro da circuncisão. Cristo veio da descendência de Abraão por causa da verdade de Deus, por causa da promessa, do juramento que Deus fez com Abraão, aleluia, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia. Você é bendito nesta noite, novo crente Abraão. As pessoas, eu ouço um comentário assim, né? Se você crê em Deus, você é crente. Vamos analisar o que é ser crente. Vamos ver o que diz esse verbo crer, né? Se você crê em Deus, você não crê. Não é assim. Não é mais ou menos assim, né? O crente verdadeiro e autêntico é aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Não é verdade? Que aceitou a Cristo como Salvador. Esse é o crente. E nós, aceitamos a Jesus, seremos benditos com o crente Abraão. O próprio Deus chamou Abraão de crente. Por quê? Porque Abraão creu naquilo que Deus falou, e quando Abraão creu, foi imputado por justiça. Aleluia. Que Abraão teve uma fé tão grande em Deus, que Deus lhe chamou de seu amigo. Então, por causa de Abraão, de Isaac, de Jacó, por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela segue o seu efeito para cumprir aquilo que Deus mandou, para aquilo que Deus abraça, aquilo que é a vontade de Deus. Se Deus falou, está falado. O que Deus falou, ninguém desfala. Aquilo que Deus desfala, ninguém falou. E é assim, nós acreditamos firmemente nesta palavra, nessa consolação, nesse ânimo, nessa doutrina, nesse fundamento doutrinário, apostólico, neotestamentário, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então Cristo foi ministro de Israel. Aqui no verso 9 diz: para que os gentios
os estrangeiros, as nações não nascidas em Israel, glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, estrangeiros, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor todos os estrangeiros, celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Aleluia! Essa raiz é o Senhor Jesus Cristo, porque do tronco de Jessé, profecia bíblica de Isaías, do tronco de Jessé nascerá o Redentor. Aleluia! Que salvará toda a humanidade. Do tronco de Jessé nasceu o bendito, o excelso, o prometido Abraão. Aleluia! Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo. Que Deus te dê alegria, gozo, êxtase nesta noite. Fique cheio de alegria. Que o Deus de esperança nos enche de todo o gozo e paz em crença, em crer, para que abundeis em esperança pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Isso aqui que é palavra, né? O resto é conversa fiada. Aleluia! Ei, fala isso que eu estou falando, meu filho. Fala isso que eu estou falando, meu filho. Tem coragem de pregar, prega isso aí. Prega as Escrituras. Aleluia! Jesus nos ama. Jesus tem obra na nossa vida. Levantemos as nossas cabeças, porque o Senhor da glória virá, e você tem a responsabilidade. Aleluia! Você está com a tocha na mão. Aleluia! E essa tocha é a presença de Cristo na tua vida. Brasas de fogo se acendem na presença dele, e onde você passar, os espíritos malignos vão cair no nome de Jesus. E quando você abrir a sua boca, os enfermos serão curados no nome de Cristo, pela autoridade que há na santa e excelsa, magnânima palavra de Deus, a expressiva palavra do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus. Aleluia! O versículo de número 14, o apóstolo Paulo fala de seus propósitos. A explicação de Paulo dá uma explicação aqui a respeito do seu apostolado e do propósito que está no seu coração. Tem propósito aí no seu coração? Tem. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir esse propósito na sua vida, para levantar na tua vida. Isso aí que você está pensando agora, em o nome de Jesus. Eu é o que, minha filha? Pronome pessoal, eu próprio. O meu chamado está dizendo eu, Paulo, o apóstolo Paulo. Eu, Paulo, eu próprio, meus irmãos, versículo 14. Certo estou a respeito de vocês, a respeito de vós. Olha que Paulo pensava desse povo. Certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Aleluia! Paulo, pelo Espírito de Deus, Paulo sabia que essa igreja de Roma, esses judeus em Roma e mais alguns gentios que estabeleceram essa igreja, eles estavam cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, de inteligência espiritual. O crente não é bobo não, meu filho. Minha mãe era semi-analfabeta, mas quando eu falava parecia uma doutora. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo de Deus. Tem tanto PhD aí no lava-bolsa sua vontade. Às vezes ele fala o que é certo na hora da sua reunião, mas quando está na sua intimidade só fala asneiras.
é um inculto, essa é a grande verdade. Mas o crente, por mais iletrado que ele seja, ele é cheio de conhecimento, ele é cheio de vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na vida dele. O Espírito Santo dá sabedoria para ele entrar, para ele sair. Quem tem o Espírito de Deus entra e sai em qualquer lugar, e sai de cabeça erguida, não de cabeça baixa, não. Sabe por quê? Porque Deus dá testemunho do seu servo e da sua serva. Aleluia. Cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-nos uns aos outros. Você pode, irmão, muitas vezes chegar e meio de admoestar, sabia? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que às vezes eu acho que está certo ou não está. Mas se alguém chegar e conversar, irmão, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, diz assim, assim, assim. Aí, se o cara está fora da luz das Escrituras, ele fala, realmente é verdade. De fato, como diz o outro, verdade verdadeira, né? Então é verdade. Então você foi feito para me edificar, e eu para te edificar. Eu preciso de você, rapaz. Né? Nós precisamos uns dos outros. O cristianismo não é um ato singular. O cristianismo é um aglomerado, é no plural, é o pluralismo. São pessoas, são vidas, e você foi levantado para edificar vidas. Aleluia. Edifica, irmão. Abra sua boca. Você é profeta de Deus. Você não sabe, eu não sei, mas o Espírito Santo está na sua vida, sabe. A palavra que fala, quando vocês forem a tal lugar, não importeis com o que é a vez de falar, porque na mesma hora, quando vocês falarem, o Espírito Santo ministrará aquilo que tem que falar. Aleluia, glória a Deus. Somos cheios de conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Verso 15: mas irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, vocês terem ciência, pela graça que por Deus lhe foi dada, pela autoridade apostólica a qual Deus lhe deu para falar. Isso Paulo está querendo dizer, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. O meu trabalho missionário, tem umas pessoas que o trabalho missionário dela eu vou ficar caro, eu vou falar, né? O trabalho missionário deles é andar de, né? Eu estou falando bobagem aqui, minha filha? Oxa, né? Tem uns trabalhos missionários de algumas pessoas aí que eu vou contar uma coisa. A missão passou longe, fez a curva e caiu na cachoeira, lá nas cataratas do Iguaçu. Tá, viu as cataratas? Caiu na missão do povo. Que missão que é, rapaz? Missão é abnegação, é abnegar, é renunciar. Aleluia, aleluia. O juiz, um homem poderoso, se converteu lá nos Estados Unidos, através de um ministério daquelas igrejas pequenas que tem nos Estados Unidos, e através do Espírito Santo da vida de um pastor, o Senhor salvou a vida daquele homem poderoso na acepção da palavra. E aquele homem, ele aceitou a Cristo de tanta alegria que Deus fez a obra na vida dele. Ele andava cerca de 300 quilômetros para congregar, 300 quilômetros, e ele todas as vezes ia, o homem mais importante da igreja no sentido econômico, no sentido secular. Esse homem chegava antes e era o homem que lavava a igreja. Que lavava a igreja. Agora temos maneiras aí que não é nada no mundo espiritual, não é nada no físico, não faz nada para ninguém, e quando alguém faz, eles ficam murmurando, ficam reclamando. Por isso que muitas coisas não vai para frente, por causa dessas imundícias, por causa dessas pedras de tropeço. Sabe o que Deus faz? Deus manda um vento lá no Oriente e lança um infeliz lá no Ocidente, para bem distante, em nome de Jesus. Deus quer trazer pessoas de Deus com o coração limpo, com o coração abnegado. O teu coração tem que ser abnegado, meu filho. Você tem que renunciar, você tem que fazer em prol do outro.
Aleluia. Cristianismo é isso, não é nada mais, nada menos. Cristianismo não é não vir na igreja de só dia de domingo, saltar com o pé, falar que assim diz o Senhor, que Deus me mostrou isso, que Deus me mostrou um anjo, que Deus me revela isso, e o Santo Espírito Santo de Deus me fala. Não é nada disso não, rapaz. Cristianismo é renúncia. Você está com dor aí, minha filha? Vai lá, coloca a mão na barriga dela, minha filha. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, repreenda todo dardo, repreenda toda seta, repreenda agora, meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. Repreenda, meu Pai, o que está no ventre desta mulher, para a glória do nome de Jesus. Caia fora enfermidade, dor, saia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Cristianismo é isso, é renúncia. Glória a Deus. E Paulo nos dá o exemplo que ele é um ministro dos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, pregando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. A oferta dos gentios. Aleluia. Santificada pelo Espírito Santo. De sorte que, no verso 17, de sorte que tem glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra ou por obras. Paulo era um homem prudente, ele não falava nada além daquilo que Cristo falou. Agora tem uns camaradas aí que querem usar o Espírito Santo, né? Tem uns caras que querem falar que o Espírito Santo não falou, e para que vai emocionar alguém. Não precisa não, meu filhinho. Quem é que impacta o homem é a palavra de Deus. Está escrito que até o pardal encontrou caça, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, diante dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É a palavra de Deus que impacta. Por mais humilde que seja o homem ou a mulher, se ele for cheio do Espírito Santo, a palavra vai impactar alguém. Você pode ter certeza disso. Aleluia. Pelo poder, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter poder do Espírito Santo na nossa vida. De maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, é isso? Ilírico, até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para que não edificasse sobre fundamentos alheios. Paulo pregava Cristo onde Cristo não foi anunciado, porque tem gente que quer pregar na sua igreja, né? Tem gente de ganhar alma, quer ganhar os crentes em Cristo. Então a pregação de Paulo não era em fundamento ali. Se Cristo já tinha sido pregado ali, ele ia para o outro lado, ele ia edificar a palavra no outro lado. Agora é uma guerra para catar um crente tribuloso, né? Aí cada crente tribuloso daqui leva para o outro lado. Vai dar problema lá também, meu filho. O crente tribuloso você pode colocar onde você quiser. Você pode colocar ele na cadeira de Moisés, ele vai dar trabalho. Agora o crente cheio do Espírito Santo, ele dá trabalho sim, mas é para o diabo, em nome de Jesus. Ele ganha alma, ele é feliz, ele é contente, ele é dinâmico, ele é perspicaz e inteligente. Ele faz a obra como convém ser feita. Louvado seja Deus. Versículo 20 é isso. E da mesma maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento ali. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, que é os gentios, e a quem não ouviram o entenderão. Os gentios não ouviram e entenderam o Evangelho, pelo que também muitas vezes tem sido impedido de ir ter convosco.
Ou seja, Paulo foi impedido de chegar até esta localidade por causa da perseguição. Aleluia. O versículo de número 22 fala dos planos de Paulo. Você tem plano na sua vida? Tem plano? O apóstolo Paulo também tinha planos. Você tem projeto, planos? Aqui o capítulo, o versículo de número 22 fala dos planos de Paulo. Vou ler de novo o 22. Pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Ter convosco aos romanos. A Roma, que Paulo desejava ir a Roma, na Europa. Paulo saiu do Oriente Médio com direção à Europa e ele foi impedido muitas vezes. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, versículo 23, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando parti para a Espanha, quando Paulo passa na Espanha, irei ter convosco, porque a Espanha, pastor, professor de geografia, a Espanha e a Itália é perto? Não dá mais, mas é o mesmo continente, é como está no mesmo continente, 700 quilômetros, é como daqui praticamente está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é 700 quilômetros, então você vê. Paulo passou pela Espanha, Paulo falou: quando eu for na Espanha, eu vou até Roma, vou vê-los. Paulo dizendo: eu vou passar pela Espanha. Isso foi um projeto de Paulo, e aconteceu. Quando parti para a Espanha, irei ter convosco, irei a Roma, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Aleluia, que coisa linda, né? Mas agora vou a Jerusalém. Primeiro eu vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Paulo foi a Jerusalém ministrar para os apóstolos, para os crentes. Paulo foi ministrar para a igreja de Pedro, para a igreja de João e a igreja de Tiago e a comunidade cristã. Mas agora vou a Jerusalém ministrar aos santos, os santos aos crentes, porque pareceu bem a Macedônia. Macedônia já é a Grécia. Pareceu bem a Macedônia e a Acaia. O que é a Acaia? O que é aquela região da Macedônia, da Grécia? Fazerem uma coleta. Eles fizeram uma coleta, ajuntaram donativos para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Paulo ajudando os irmãos, a igreja, aleluia, a igreja da Macedônia, aleluia, e a igreja da Acaia fizeram uma coleta, coletaram bens, recursos materiais para distribuir com os crentes, os santos que estão em Jerusalém. Deus vai levantar a sua cabeça na terra para você ajudar as pessoas, aleluia. Deus vai te dar condições para você ajudar os menos favorecidos em nome de Jesus. Isto é cristianismo, é ajudar um ao outro em nome de Jesus, aleluia. Igreja é isso, é solidariedade, aleluia. Isto, versículo 27, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios, os estrangeiros, foram participantes dos seus bens espirituais, porque Israel trouxe o bem espiritual, Israel trouxe o Senhor Jesus Cristo. Devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, os gentios com o seu dinheiro, com o seu bolso, os gentios receberam os seus bens espirituais através de Israel, e agora os gentios, como tinha poder aquisitivo, abençoava aos povos de Israel com os seus bens temporais. As coisas da terra: arroz, feijão, macarrão, carro, gasolina, óleo, petróleo, casa. Isso. Você duvida que Deus pode levantar alguém e lhe dar uma casa, um carro? Pode. Deus pode te dar também, irmão. Aleluia. Vê o envio
invisível. Olha para o invisível, não olha para aquilo que está diante dos teus olhos, porque Paulo falou em 2 Coríntios 5,14: nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que não vemos. Acreditamos no invisível e no sobrenatural. Aleluia. Onde eu parei aqui, me ajudei. Aleluia. O 21. Assim que, indo ter convosco, Paulo indo para Roma, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. Paulo chega firme em Roma, cheio da unção, cheio do poder de Deus. É isso que quer dizer. E pensei que indo ter convosco, quando chegar até a Roma, meus irmãos, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho enriquece o homem de ouro. O Evangelho enriquece, tanto espiritual como físico. Aleluia. Que homem extraordinário esse tal de Paulo, viu? Aleluia. Paulo, agora no versículo 30, para nós finalizarmos, Paulo, ele pede oração. Agora tem os crentes que não querem pedir oração para ninguém, não, os bons não. Paulo pediu oração para os crentes. O projeto de viagem, Paulo traçou um projeto de viagem aqui, meu filho. Teve um projeto de viagem e Paulo pediu oração para ver se era a vontade de Deus. Paulo projetou as viagens missionárias, projeto de viagem, e Paulo pede oração. Veja o que diz o verso 30. E rogo-vos, irmãos, aleluia, coisa linda, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Nas vossas orações por mim. Paulo era dependente, por mais que era fora da curva, mas ele era dependente de Deus. Irmãos, orem por mim, eu preciso das vossas. É isso que Paulo falou, irmão. Os santos têm que estar em sintonia. Nós temos que estar em sintonia, porque se a gente não estiver em sintonia, não vai saber da necessidade de um, da necessidade do outro. Eu não tenho, você não tem, mas nós orando, Deus manda recurso. Deus manda recurso, pessoal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Verso 31. Para que seja livre dos rebeldes. Ore por mim para que eu seja livre dos rebeldes. Tinha perigoso naquela época, hein? Como tem hoje também. Senhor, ore por mim. Vocês oram para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Que estão aí na Judéia. E que está na minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, seja bem aceita pela igreja, a fim de que, pela vontade de Deus, tem que ter a vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É linda a palavra de Deus, não é? É encantadora. É poética. Isso aqui é poético, cara. Você prestar atenção, é em forma de poesia, é um negócio profundo, além de ser espiritual demais. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Se Deus permitir, finalizaremos a carta aos Romanos, né? Os 16 capítulos. Quem falou que você não leu a carta de Romanos inteiro? Leu.